paz! Estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma transição de carreira, não sei se pode chamar assim, né? Se a gente pode chamar assim, de um ator que está se preparando para lançar um livro de memórias que remetem não só à vida pessoal dele, mas também à própria história de Passo Fundo. Hoje eu vou conversar aqui com Tony Campos, o autor do livro que está em preparação, Memórias de um Engraxate. Tudo bem, Tony? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado pela oportunidade de divulgar minha obra-prima, né? Ou a primeira obra. Primeira obra? Primeira de muitas, opa, quem sabe. Mas já é escritor, né, Tony? Sim. Se botou a escrever, eu posso dizer já que já é escritor. Opa, que bom, né? Que assim seja. Né? Quem sabe. Tony, para apresentar um pouco para você, para quem ainda não conhece, né? Você é ator de formação, né? De longa data, digamos assim. Sim. Eu comecei timidamente lá, na verdade faz mais de 40 anos. 40 anos de atuação. Isso, só que com um detalhe, né? Não 40 anos de carreira, mas eu comecei timidamente lá no Instituto Menino Deus, que até hoje tem um festival bem importante lá, que a minha cena foi ficar bem lá no fundo, lá convenci outros colegas tão tímidos quanto eu para ficar bem lá no tempo. Lembra da reunião dançante? Até hoje eu uso esses termos, né? Que era uma festinha lá no final da peça, que daí o Tony e mais alguns mais tímidos ficaram lá no fundo, né? Nem para dançar no primeiro plano, era para ficar lá no fundo. Tu era uma pessoa tímida quando era novo, bem tímido? Totalmente. E ainda sou, só que um pouquinho mais, como é que eu vou dizer assim, mais despojado hoje em dia, um pouquinho mais. Mas digamos que isso aí foi uma coisa bem incipiente, não insignificante, né? Mas por causa que isso faz parte da minha história hoje. Mas é engraçado que daí um ano e meio depois eu já estava como protagonista, eu fiz o papel de Jesus, né? A minha imagem era um pouquinho diferente de hoje. Antes eu tinha bastante cabelo e pouca barba, nenhuma. Agora é o contrário, né? Houve um deslizamento, né? Deixou a barba para compensar a queda do cabelo. A queda do cabelo, né? E então era um texto longo, né? Que daí o Frei que fez o texto, né? Um texto bem complexo, bem longo, assim. E foi um desafio para mim, até eu falei, será que eu tenho? Comecei a ensaiar e deslanchei, né? Então, e depois eu parei, fiquei mais precisamente 14 anos sem contato nenhum com teatro, né? Mas aquilo lá valeu como que fosse, tem uma linguagem que se diz, uma cachaçinha, né? Aquela cachaçinha que ficou... Um aperitivo? Um aperitivinho, e depois eu fui... Né? E aconteceu na escola, né? Olha que interessante, né? A importância desses momentos no ambiente escolar, né? Porque foi uma semente que foi plantada ali. Isso. E que depois você retorna ela e passa a desenvolvê-la, digamos assim. Exatamente, não importa o tempo que foi. Então eu participei também de um grupo de uma escritora, uma poetisa de Passo Fundo, a professora Carol, a Ana Carolina, que ela é Moraes. Não, Ana Carolina, eu vou lembrar o sobrenome dela, que ela está em Porto Alegre agora. Mas era Prof. Carol. De Passo Fundo, a Pro Carol de Passo Fundo. E ela tinha um grupo de bonecos, um teatro de bonecos. E aí eu fui fazer clown, que é palhaço, né? Fazer brincadeira nas periferias, na comunidade, né? E isso também foi uma boa experiência para mim, né? E aí ela foi embora, terminou o grupo e tal, mas serviu aquela experiência. Depois me envolvi também com um grupo ecológico da cidade, né? Fui ecologista, né? Ativista, enfim, durante pouco tempo, né? E tenho amizade com o pessoal até hoje. E isso me valeu uma boa experiência, tanto na atuação, que a gente tinha uma parceria, né? Então, com o pessoal, né? Da parte da ecologia em Passo Fundo. E aí você foi se desenvolvendo cada vez mais, sempre com um pé no teatro, pelo menos um pé no teatro. Sempre. Sim, exatamente. Mesmo trabalhando paralelamente, porque infelizmente, né, existem colegas, né, que felizmente têm essa exclusividade. Eles são artistas e existem muitos exemplos em Passo Fundo, né, que são atores, atrizes e produtores, enfim, que vivem disso. Têm o seu público já formado, né.
Mas, no meu caso, eu tinha minha profissão paralela, né? E era mais como era um amador, no sentido de que ama o que faz, né? Não era profissional também nesse sentido, mas tem o sentido do amador que ama o que faz. Que era o meu caso e dos meus colegas, né? Que a gente não se desvinculou do trabalho para fazer teatro, né? Então, mas é um sonho de consumo. Ser artista mesmo, né? Quem sabe? Trabalhar só com o teatro. Só com Inclusive, teatro, vocês estavam participando de uma peça que estava em cartaz, não sei se ainda está, que era Tiamat, né? Acho que foi apresentada semana retrasada, teve uma apresentação Isso. da peça Tiamat, né? Exato. No Múcio de Castro. Exatamente. Então, é um grupo que foi formado com remanescentes de um grupo já existente, que é o Metamorfoses, né? Então, e agora está mudando de nome. Já está mudando de nome, que daí eu vou deixar o diretor anunciar o nome, né? Mas é tudo porque é mudança, né? E é muito sugestivo o nome da Metamorfose, porque é mudança, né? Metamorfose, isso lembra o Kafka lá, né? As coisas vão sempre mudando, né? Lembra Raul Seixas, tudo é metamorfose, né? Então, é uma coisa assim que estamos sempre ativos, né? E embora não exclusivamente, mas estamos ativos, né? Quantas peças você já participou? Sabe mais ou menos ou já perdeu as contas? Sabe que eu já me interessei em fazer uma pequena lista, não vai ser muito longa, mas existem algumas peças já de teatro e vídeos no YouTube também. Eu tenho meu colega, o Christian, querido Ruivo, ele costumava brincar que ele era o Scorsese e eu era o Robert De Niro. Uma piada interna que Sim, claro, né? só para quem entende, né? Que nem se compara, mas enfim, a gente tem que sonhar alto, né? E se tratando de um comediante como o Ruivo tá de boas. Tá tudo certo, né? Então ele dizia, bom, você vai ser o meu Robert De Niro, porque o Scorsese, ele gosta muito das atuações do Robert De Niro. Você será meu Robert De Niro. Então vamos fazer, temos vários vídeos, né? No YouTube. Então ali 2006, 2007 nós gravamos algum e tá no YouTube. Bem legal, assim, um trabalho bem experimental, bem simples, assim, bem singelo, né? As imagens bem simples, nada de câmera profissional, né? Celular não existia com tanta qualidade, então era aquelas câmerazinhas pequenininhas, né? Câmeras mesmo, né? As câmeras caseiras. Isso, se não me engano, aquela câmera com que nós gravamos, ela durava 3 minutos cada gravação ali, né? E mais do que isso, tinha que repetir a cena, então tinha que durar naquele tempo ali. Mas foi um trabalho experimental muito legal, assim, bem... Tá registrado, tá para sempre, enquanto tiver redes sociais, né? E o Ruivo, inclusive, ele também apresentou uma peça esta semana passada aí, e ele tá com mais de 40 mil seguidores já no Instagram, né? Sim, com os trabalhos dele de comédia, inclusive, né? Isso. Bem bacana também. Sobre essa questão da transição do ator para escritor, né? Então você está escrevendo um livro que se chama, está escrito já, né? Está em fase de produção agora, Memórias de um Engraxate. Essa aqui é a ilustração que você trouxe aqui para a capa, né? Foi feita pelo artista aqui de Passo Fundo também, o ilustrador Leroy Ayron, né? E adequadamente tem a imagem da sola de um sapato. Sobre o que trata o livro e como é que foi essa transição, né, do ator para o escritor? Então, na verdade é um termo que eu gostei que você citou, né? É uma transição, quem sabe? Opa, né? Quem me dera. Parece que está se configurando, mas enfim, né? Seria bom que se consolidasse mesmo. Porque tudo passou por uma memória que eu tenho, né? Digamos, para mim, por incrível que pareça, é como se fosse há pouco tempo acontecido. Os fatos, os acontecimentos, parece que está muito recente. Porque você acredita que eu chegava a sonhar que eu era engraxate, isso aí quando uns 20 e poucos anos depois, já que eu já tinha parado de engraxar sapato, já na vida adulta já. Só que o sonho, sonho mesmo, sonhava. Mas o que é um sonho? O sonho ele tem um pouco de lembranças do que aconteceu durante o dia ou de anos atrás, ou aquelas imagens mesmo distorcidas, quem sonha sabe.
né? É aquela coisa assim meio que disforme, que tem aquelas imagens do subconsciente que vem e se mistura tudo, né? E daí passou durante vários sonhos nesse sentido. E aí, né, em paralelo a isso, aquelas memórias que aconteceram, e daí, ao encontrar com alguns colegas, ex-colegas, falavam, lembra do que aconteceu, lembra o que era aqui, agora não tem mais, tem esse prédio, e antigamente era o que aqui e tal. E a gente conversava, né, naquela praça ali, da Praça Marechal Floriano, principalmente, e onde o Teixeirinha gravou o Gaúcho do Passo Fundo, né? E olha aqui onde é que o Teixeirinha estava tocando violão e cantando. Então a gente trocava ideias. E alguma coisa que era bem claro para mim, o outro colega não lembrava, daí, Nilo, tal, e o contrário. Ele perguntava para o colega, e daí como é que foi lá, aquele detalhe, tu lembra? Foi assim, assim. Teve uma entrevista, por exemplo, era uma entrevista que estava acontecendo, e para mim não era uma entrevista, o meu colega não era uma entrevista. Tinha um pessoal de uma determinado curso da UPF, que estava nos entrevistando. E para mim era uma conversa. Eu digo, opa, estavam sendo entrevistados. Eu descobriu depois. Descobri depois que era uma entrevista. Então você foi em Graxate quando você era mais jovem, e o tema do livro, digamos assim, são essas memórias que você tem desse período. E, claro, eu acho que é interessante, assim, salientar que, pelo que você me falou, também não são só memórias relacionadas à tua vida pessoal, mas também elas trazem junto consigo um fragmento da história da cidade, né? Como você cita essa questão do Teixeirinha, por exemplo. Em que época que você foi em Graxate? Foi de meados de 78 até agosto de 82. Até eu cito no livro, dando um pequeno spoiler, que eu peguei 2 Copas do Mundo como em Graxate, né? A de 78 da Argentina e 82 da Espanha. Nem me fale, né? Nem me fale que da eliminação para a Itália, né? Acho que é isso, né? Tantas Copas. Na época eu não estava nem vivo na época ainda. Olha só. O bom de ser antigo é que a gente lembra algumas coisas, né? Olha aí, ó. E nesse caso, o que é que acontece? Nesse período aí, eu vou discorrendo, digamos, né? Só que eu falo de lendas, como a Mãe Preta, cito nomes ali de figuras bastante marcantes na cidade, como a Santinha Elizabeth, né? Que inclusive está em análise pelo Vaticano como beatificação, santificação, né? Enfim, são coisas assim, das tropas de gado, que eu vi as tropas de gado da cidade. Então, são coisas assim que daí associadas a isso, todo esse período, né? Só que não só, como eu falei, das tropas de gado, eu era bem criança, né? Bem criança. Que ali próximo de onde eu morava, as tropas vinham do banda do Pôr do Sol, para quem é de Passo Fundo, né? Vinha do Uruguai e passava pela Vila Operária, ali onde onde aconteceram, e daí eles vinham em direção ao bairro Veracruz e ao norte, que ia lá para Sorocaba. O destino final era a Feira de Sorocaba, a famosa agropecuária, né? Principalmente de pecuária. Então, são coisas assim que eu vou citando, né? Então, como você disse, não chega, claro, não pretende, não gostaria que fosse uma referência histórica, mas trata de fatos históricos. Claro, é um livro do gênero, para explicar para o público, né? Sim. Pelo que eu vi ali, são textos curtos, né? São quase como se fossem crônicas, na verdade, são do tipo de crônicas. O que é o gênero literário da crônica? Que é quando você rememora, você parte de algum acontecimento do cotidiano e você escreve um texto a respeito daquilo, né? Isso. Nesse caso, são crônicas memorialistas porque elas se referem justamente à recriação que a tua memória faz daqueles momentos, né? Porque já está mais do que comprovado que quando a gente acessa uma memória, a gente não tem uma cópia fiel do que aconteceu, a gente passa essa memória pelos nossos próprios filtros. Então, e é aí que está, pelo que eu percebi, o autor, o escritor em si, né? Porque o escritor ele vai dar, naquelas memórias ali, uma pitada, algo que é dele, né? O que tu acha que é mais teu no livro, assim? São memórias, mas não são totalmente objetivas, porque passaram pelo teu crivo. O que tu acha que tem mais de você ali? Eu acho que a percepção do mundo, né? Porque é mais ou menos assim, dentro do que você falou, eu filtro, né? Realmente, isso eu coloco no livro, que se 10 pessoas passarem pela mesma experiência, existirão 10 opiniões a respeito daquele acontecimento.
né? Vai ter o do Túlio, vai ter o do professor Aleixo, vai ter, né? E isso é real, não tem como escapar disso, né? E me parece que antigamente a história, né, os historiadores não levavam tanto em conta a percepção daquele que viveu aquele simplesinho que não tinha muito estudo e tal. Hoje em dia, já há algum tempo, tá, me parece que os próprios historiadores estão ouvindo aquelas pessoas da comunidade que acompanharam, que tiveram a sua impressão, para enriquecer aquele fato histórico, né, que veio a ser um fato histórico depois. No momento era um acontecimento banal, ou às vezes até que chamava atenção, né, como acontece ali. Acontecem muitas coisas ali que são simples e outras que já chamam atenção. Geralmente aquela que chama atenção é aquela que vai para o livro, né, além daquilo que é o cotidiano, né? Mas tem muita coisa da minha percepção e das percepções dos meus colegas também, né? Mas a própria percepção das coisas simples também molda toda uma pintura, cria uma pintura ali que é muito interessante, né? Isso. Tony, nós vamos para o intervalo e em seguida eu quero conversar um pouco com você sobre algumas fotos, né, e alguns documentos que você trouxe aqui, falando um pouquinho mais sobre essas experiências que deram origem a essas memórias, de você como engraxate, como é que funcionava na época. Porque hoje em dia parece uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Sim. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou conversando aqui com o ator e agora escritor Tony Campos a respeito do livro Memórias de um Engraxate. E ele, inclusive, tem uma questão que eu acho que é bem bacana na tua biografia, né? Deixa eu pegar esse documento aqui. Esse documento é a carteirinha que você precisava tirar, que você precisou tirar quando você foi engraxate, né? Isso? Isso. E era uma carteirinha que te dava autorização para trabalhar. Como é que funcionava? Isso. Existia o Centro de Bem-Estar do Menor, ou CEBEM, que tratava da assistência social, né? E especificamente o termo menor, né? Menor de idade, enfim, né? Crianças tal, que eram assistidas pela assistência social da cidade, né? Inclusive aí atrás tem uma tabelinha de preços de como que era o sapato, né? O que era o sapato, o preço da bota. Olha porque para mim, pelo menos que cresci nos anos 90 e peguei a minha adolescência nos anos 2000, isso me parece um mundo muito distante, né? Uma coisa que a gente não sabia. Então veja que eu acho que o livro ele é interessante porque ele serve como uma memória para quem tem mais idade, mas também funciona como uma forma de conhecimento de como funcionavam as coisas para quem é mais jovem. Porque, por exemplo, botas de cano curto, graxa, tinta graxa 35 cruzeiros cruzados, não sei o que cruzeiro. Era. Cruzeiros, tinta branca 30 cruzeiros, graxa simples 25 cruzeiros. Tinta e graxa 30 cruzeiros. Tinha uma tabelinha atrás com os preços que vocês podiam cobrar para engraxar os sapatos. Exatamente, não podia extrapolar e também menos do que isso seria, né, tem todo um custo, tem todo, né, a mão de obra do profissional, né, profissional da graxa, e também tinha o material, né, então o objetivo era ganhar dinheiro, né, para comprar suas coisinhas, né, sua roupa. Tu sabe quanto que seria isso mais ou menos hoje em dia, em real? Eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia, cruzeiro. Essa aí, na verdade, é a última que eu tenho. Então, eu tive no mínimo duas. Então, essa aí é a segunda ou terceira. Essa aqui que era mais barato um tempo, né? Quando eu comecei, era um pouquinho mais... Então, foi inflacionando, né? Tá, a data de 82 aqui, 31/3/82. Isso, exatamente. Então, essa aí foi feita em
Em 81, 78 foi a primeira que foi feita. Então, essa aí eu acho que é a terceira já. A última que você fez. E esse setor aqui que você trabalhou como engraxate, ele seria equivalente na época ao órgão público que prestava assistência, que hoje é semelhante, é equivalente ao órgão que você trabalha como funcionário público, né? Isso, que é a Sencas de hoje, que é a assistência social, que na verdade foi ampliando o trabalho, né? Uma vez era só menores, menores, assistência social e tal. E depois, agora é toda a família, né? É muito mais complexo do que era, né? Então, devido à própria Constituição de 88, também por causa do ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que foi ampliando o raio de ação, né? E até foi se transformando tudo, né? E hoje é bem mais complexo, mais completo e complexo. Né? Mas as Sencas que você trabalha hoje é o equivalente do que seria o equivalente a SEBEM daquela época, né? Isso. Eu achei interessante isso, porque na verdade você saiu de uma condição de alguém que foi assistido para alguém que presta assistência, né? Tu acha que tem alguma relação? As pontas se encontraram no fim das contas? Talvez aí esteja um sinal, né? E realmente eu acredito que sim, porque eu sempre gostei dessa parte de educação, tanto é que eu trabalhei 10 anos numa escola pública estadual, né? Sempre gostei de assuntos relacionados à vida em sociedade, à educação, à cultura, eu sou muito envolvido. E acho que é o perfil dos meus perfis, né? Já faz parte do meu perfil, né? Gostar desses assuntos. Trabalhar nesses setores, assim, de assistência e humanização, né? Sim. E é interessante que, como você disse, as coisas foram se transformando, porque naquela época uma criança que trabalhasse de engraxate era algo considerado totalmente comum, né? Sim, exatamente. Tanto e tinha bastante, eram muitas crianças que trabalhavam? Muitos. Eu, por exemplo, eu recém tinha completado 11 anos. Por pouco não comecei quando eu tinha 10. Mas teve colegas meus, estavam conversando até recentemente, um tempo atrás aí, começaram com 7, 8 anos. Trabalhar como engraxate para ter algum sustento. Isso, inclusive, como aquela necessidade de um auxílio no orçamento familiar. Porque o pai, às vezes, né, trabalhava um serviço mais pesado, mas não ganhava tanto. E os filhos tinham família que tinham 4 ou 5 engraxates, né? E tinha 2, eu no caso só um, eu tenho 2 irmãos, mas não foram engraxados. Mas tinha famílias que tinha 5 irmãos, 4, 5, 3, 2 era comum. Então tudo ajudava no orçamento, como uma necessidade mesmo, né? Então a palavra certa era necessidade mesmo. Hoje em dia já é uma coisa absurda, né? Ouvir falar nisso. Então tudo tem o seu contexto histórico. Sim, claro. Né? E depois agora é só com 14 anos no menor aprendiz. Menor aprendiz, então já mudou tudo. Até porque uma vez era muito mais simples, né? Até para adotar uma criança, digamos, né? Não pode criar, me dá aqui que eu crio teu filho. Vizinho, eu sei de casos assim, né? Sim, claro. Não podia criar o filho por causa de questões, né? Então tudo tem a ver com assistência social, né? Hoje em dia já é bem mais complexo, né? Com certeza. Não, e certo ponto, que bom que mudou, né? Porque, na verdade, você colocar uma criança para trabalhar tão jovem, que tem 7 anos de idade, não necessariamente isso vai... É que a gente ainda corre muito aqui no Brasil em busca da consolidação do estado de bem-estar social, porque nós ainda não temos um estado de bem-estar social. Mas existe ainda esse imaginário, existe essa tentativa. Não sei se a nossa geração, se a tua e a minha vão ver isso consolidado, acho que não. Mas a gente ainda corre atrás disso, né? A gente vê muito em relação, por exemplo, à própria educação, né? Valorização dos professores, valorização das escolas, que a gente vê que a sociedade brasileira é uma sociedade que, de modo geral, não valoriza isso. Né? E claro que aí você vai ter medidas que vão proibir as crianças de trabalharem justamente para que elas possam, teoricamente e idealmente, se dedicar só ao estudo. Né? Daí vem a proibição. Né? Que a criança, pelo correto, deveria estar se dedicando ao estudo, não necessariamente. Né? Aqui tem uma foto que eu achei bem legal também, que são de engraxates da época, né? Sim. Que eram colegas teus. Isso. Né? Esses aí eram colegas antigos meus. Eu conheci, convivi com pelo menos, eu acredito que quase todos eu conheci. Mas eles já estavam saindo, logo depois eles saíram, né? E eu permaneci. Né? Então é aquela coisa do comparar a nossa vida a um trem, né? Que o trem ele vai andando, vai nas estações, uns saem, outros entram. Né? Eu acho interessante essa analogia.
E esses aí eram os mais antigos. Depois já vem aquelas ali que já são meus colegas contemporâneos na época, né? Tem algumas outras fotos bem interessantes aqui, por exemplo, esse aqui do carrinho de pipoca, né? Isso. Os descendentes do senhor que vendia essa pipoca, eles ainda trabalham no centro de Passo Fundo. No caso específico desse senhor, a viúva dele trabalha com pipoca e churros no centro da cidade. Hoje, no caso, o irmão desse... Eles eram sócios, na verdade, né? E nessa foto aí é um carrinho que caiu, um carro foi estacionar na praça e derrubou o carrinho dele. Depois em princípio, ele indenizou, né? Aí aparece eu, meus colegas ali, né? Eu tenho tanto cabelo que parece que eu tô com chapéu, mas por incrível que pareça, é meu cabelo. Aí, isso aí ficou, né? Ficou permanecendo, permanecendo na história, né? Aí inclusive tem um colega esse colega que já é falecido. Ali aparece só a cabeça de um ali, que é o mais novinho que nós, que eu exatamente não lembro o nome dele, porque não aparece direito. E tanto tempo atrás, né? Mais de 40 anos. Mas é um registro, né? E eu consegui essa foto aí. É um registro que permanece. Só que é uma foto de foto, ele está mais escuro do que o normal, né? A foto original se perdeu. Eu tentei resgatar, mas a dona Eilete, que é a senhora que é viúva do vovô, pipoqueiro vovô, e seu irmão Noca, eles perderam né, foi perdida a original, mas ficou esse aí. Se não fosse isso aí, não teria registro. Não teria o registro. Essas imagens, elas vão estar no livro também? Sim, pelo menos algumas. Né, vão estar no livro. Isso. Como uma forma de ajudar as pessoas a relembrar esse tempo também e de mostrar também para os mais novos como que era essa realidade, né? Isso. Quando você foi escrever as crônicas, você teve alguma, digamos assim, algum norte específico ou tu foi fazendo na base da intuição? Na base da intuição, principalmente, mas também alguma coisa assim, ó, baseando-se sempre na história ou no fato de que não existe mais engraxate em Passo Fundo, né? Então, é um tempo que marcou, ficou lá registrado. Quem viu, viu, que nem você, por exemplo, né? A sua geração e mais jovens ainda não conheceram. Até há pouco tempo existia um rapaz que usava terno e gravata, bem apresentado, né? Eu troquei uma ideia com ele, tiramos uma selfie, agora estamos modernos, né? Conversei com ele, até ele não está mais na cidade, acho que ele foi embora para a praia, alguma coisa assim, parentes e tal. Mas nunca mais, e provavelmente nunca mais vai ter como era antes, né? Eu me lembro que eu vi né, que fazia esse trabalho de engraxar os sapatos, mas com alguns anos, logo que eu cheguei aqui em Passo Fundo, lembro que tinha um rapaz que fazia esse trabalho. Mas que, claro, não deixa de ser um trabalho, digamos assim, nobre, porque todo trabalho, na medida em que traz um pouco de alimento para casa, é nobre, mas também a gente percebe que existia ali também uma espécie de exclusão social também. Era o resultado disso, ou não? Como é que era na época? Era um trabalho que atendia classes assim menos favorecidas da sociedade? Sim, certamente, certamente. No meu caso, eu nunca fui aquele tão pobre assim que precisava trabalhar para fazer parte do orçamento assim como outros colegas, né, fazer parte do orçamento da família. Mas tinham colegas, como eu falei, que eles realmente precisavam trabalhar. Mas e por que tu foi fazer esse trabalho? Então? Porque, na verdade, eu queria ter o meu dinheirinho para comprar meu tênis, minha calça, minha camiseta, sabe? Ter meu dinheirinho. Tu foi querer dar uma de empreendedor. De empreendedor. Assim, entre aspas, né? Exatamente. Hoje em dia seria chamado, né? De empreendedor, exatamente. É uma palavra chique, que é mais recente, né? O empresário, né? Microempresário. Mas interessante, né? Tive colegas meus que eles tinham uma vida até bem... um pouquinho melhor, né? Tinha um bar, o pai tinha bar, tinha restaurante, não digo restaurante, mas é um bar, né? Já de uma família um pouquinho menos pobre, né? Assim, então. Mas no geral era porque tinha necessidade mesmo, né? E é interessante aquela coisa assim de que ter uma atividade para você vai ser homem um dia, então você tem que, um dia você vai trabalhar numa firma, que hoje é empresa, né? Hoje em dia, um dia você vai trabalhar numa firma, com carteira assinada. Tu tem que começar a partir de agora, né? O meu primeiro remuneração, digamos, o meu pai até sugeriu, porque antigamente não tinha, por exemplo, caminhão de lixo que passava em todas as ruas da cidade, então tinha bastante osso, coisa assim. Meu pai quer ganhar um dinheirinho,
vai juntar osso e plástico e vidro que tem no pátio para ganhar teu dinheirinho que tu acha ótimo. Não pensei 2 vezes. Dali algumas horas eu tinha 3 ou 4 sacolas daquela de ráfia, com osso, com vidro, com plástico, né, para vender numa recicladora. Então já começou aí o trabalho de empreendedor. Era um tempo que tinha uma mentalidade diferente, né? Sim. Era bem diferente a mentalidade. E não faz tantos anos, se a gente parar para analisar, né? Sim, sim. Mas também uma coisa que me chama a atenção é essa questão que você falou da firma, né? Porque antigamente, claro, a própria economia era diferente. Então você entrava numa firma grande, tu estava, digamos assim, empregado pro resto da vida. Isso, né? e uma ficar 30 estabilidade. anos com estabilidade trabalhando. Que é um mundo totalmente diferente de hoje em dia, né? Que é um mundo muito mais, usando a palavra do Zygmunt Bauman, é um mundo muito mais líquido, né? Você entra no emprego hoje e amanhã tu já está saindo para outro, ou tu pode ser demitido. Isso. Essa estabilidade se perdeu totalmente, não existe essa estabilidade. Né? Eu acho que o único setor que ainda continua com essa estabilidade, mas que tem sido continuamente atacado nos últimos anos também, é o setor público. Né? Tirando o setor público, a estabilidade no meio corporativo, empresarial, já não existe mais. Né? Então, eram também, eu acho que essa perspectiva de futuro também influenciava nessa escolha de, a gente precisa colocar a criança trabalhar para ele ir aprendendo o ofício, para depois ele arranjar um emprego numa firma que ele está garantido para o resto da vida. Isso se perdeu totalmente, né? Tony, a gente está indo já para o final do programa, acho, infelizmente, né? O papo está muito interessante. Que bom, gostei. Sobre quem quiser lhe seguir e ver aí os próximos passos do livro, né? O livro está previsto para ser publicado em outubro, se não me engano, né? Até o final de outubro, até início de outubro. Isso, né? Então, quem quiser lhe seguir nas redes sociais, como é que faz? Então, eu tenho um Instagram, né? Instagram e Face. O TikTok me baniu eu não sei o que aconteceu, mas nem eu tenho acesso. Se você quiser acessar minha conta, você acessa. Eu não consigo. Eu sou moderno, tenho redes sociais. Então, no Instagram está como Tony Campos Ator. Né? Tony Campos Ator. Tony Campos Ator, tudo junto. Então, ali eu tenho alguns trabalhos. Né? O Face já é uma coisa mais social, né? Até tem uma questão assim que o Face é uma coisa mais social e o Instagram é um pouquinho mais profissional. Né? Não é o meu caso, não estou totalmente profissional, né? Mas como eu sou ator também eu tenho que propagar algumas coisas que eu faço, né? Alguns trabalhos de vídeo, de filmes, né? Faz parte de alguns filmes também, né? Que inclusive tem um filme que vai estar aí a partir de, acho que no final desse ano aí já vai ser lançado aí. Que legal, que bacana. Estou numa participação aí. Quando for lançado, a gente tem que chamar o idealizador aqui, quem sabe você junto também, para a gente gravar outro programa sobre. Claro, com certeza. Será um prazer. Então, muito obrigado pela sua participação, né? E também já vamos agendando a sua vinda para quando for o lançamento do livro aí, Memórias de um Engraxate. Opa! Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.